Então vamos lá, gente. Boa noite. Eu sou Matusalém, como vocês conhecem. Tayana aqui também comigo, minha sócia. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa lei da atração, né? E cocriação divina. Porque muito se fala da lei da atração, de como mentalizar, como atrair a abundância que nós gostaríamos. E quem não quer ter abundância, né? Mas será que é só realmente pensar? Será que é só realmente, de fato, imaginar? Colocar as ideias numa cartolina e as coisas vão cair, vão acontecer, assim como um passe de mágica. E para que a gente possa compreender melhor, nós vamos buscar uma história que traz muito essa realidade, né, da criação. Certo dia, Jesus ele estava voltando para a cidade de Betânia, e ele teve fome, né? Caminhando, voltando, né? Andando, deu uma fome nele. E aí ele avistou uma figueira linda, estava em épocas de figos, e ele caminhou até lá. Porém, quando ele chegou, ele não encontrou nenhum figo, nenhum fruto. O que ele mais encontrou foi apenas folhas. E ele, olhando aquilo, indignado, ele pegou e falou: nunca mais fruto nenhum vai nascer de ti, para sempre. E na mesma hora, aquela figueira ela secou. E aí os seus discípulos, né, que andavam com ele, admirados, perguntaram: nossa, tu é o cara mesmo, hein? Tu é o bichão. Como foi que essa figueira secou tão rápido? E aí Jesus, ele olhou e falou: vou falar uma coisa para vocês, uma coisa assim verdadeira. Anote para você nunca mais esquecer. Tudo o que você pedir, e se você tiver fé e não duvidar, o que ele falou? Se você tiver fé e não duvidar, tudo vai se concretizar. Isso que eu fiz, você vai poder fazer. E não só isso, como você também vai poder falar para um monte. Se fosse no dia de hoje, ele ia falar: você vai poder olhar para o prédio e falar: prédio, sai da minha frente e vai ali para o mar. O prédio, ele vai. Porque tudo que pedires, crendo que recebeu, receberás. Aí você fala: mas se tudo que eu peço, crendo que eu recebi, eu vou receber, eu já oro, eu já agradeço, eu já peço, né? Falo, meu Deus, eu estou imaginando aqui, eu numa casa, eu com um escritório maravilhoso, com um cliente, eu acredito, eu oro. Mas por que isso não acontece para mim, né? A pessoa pode até perguntar, por que isso não acontece? Isso não acontece porque nós temos um aglomerado de informações, essas informações nós podemos citar ela como crenças e paradigmas. Crenças que foram nos ensinadas por um pai, por uma mãe, por uma avó, por um tio, por uma sociedade, e paradigma que corresponde a um grupo cultural. Paradigma vigente até então é o paradigma materialista, né? Que traz essa questão que tudo tem que tocar, eu tenho que ter para ser, e não é assim, eu tenho que ser para ter. E quando a gente fala dessas duas vertentes, a gente volta para o primeiro setênio, que é onde todas as nossas crenças, tudo aquilo que nos gera medo, dúvida, insegurança, angústia, timidez, foram geradas. É lá dos 0 aos 7 anos que isso acontece, depois dos 7 aos 14, o segundo setênio, depois dos 14 aos 21. Por quê? Quando uma criança nasce, ela já nasce com a fonte criadora ativa, a intuição, a percepção, a fé. Se você falar para uma criança, se joga, pega uma criança de 2 anos, de 3, de 4, o pai está na piscina e fala: filho, se joga, eu te pego aqui. A criança não pensa duas vezes, ela se joga. Isso é ter fé. Porque ela vai ser amparada. Ah, mas o pai é o pai. Pois é, e o nosso criador, o que, que ele é? Ele não é um pai? Mas quando nós somos crianças, nós não conseguimos ter cognição, né? Nós temos, não temos, acabamos tendo a dissonância cognitiva, nós não temos cognições para identificar o que é verdadeiro e o que não é. E muitas vezes a gente é condicionado a uma crença que nos é passada, e essa crença vai dificultar a nossa fé agora, para acreditar, para sentir e para materializar aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos. Eu viajei de férias com a minha família e minha sobrinha, ela tem 8 anos de idade e ela é bem gordinha, bem cheinha, come bastante, né? E ela vestiu uma roupa, ela vestiu uma roupinha rosa, e a barriguinha dela ficou mostrando, só que ela estava muito bonita. A gente ia para o shopping,
E ela tava se sentindo bonita. Ela falou, mãe, como é que eu tô? Tô bonita? Aí a minha prima pegou e falou para ela, você tá ridícula, feia, olha esse bucho. Não, tu tem que usar é o preto, tá comendo demais. Não tem que usar roupa preta, roupa escura, para tampar isso. Na hora, o rosto dela, sorridente, fechou a feição. E eu, né, aonde eu sou terapeuta. Eu tô aqui para transformar. Pessoas que passam pela nossa vida, pela sua, tem que ter transformação. E eu falei, não, você tá linda com essa roupa, olha, ficou bonita mesmo. Vamos aqui fazer teu cabelo, uma trancinha aqui para você ir bonita. E ela voltou a sorrir, porque aquilo ali já eu descriei, né? A crença que foi criada, porque futuramente ela ia pensar que nem uma roupa colorida ia ficar bonita nela, só roupa preta, porque ia ter um condicionamento. Então é muito importante a gente observar o que nós falamos. E quando a gente fala de observar aquilo que falamos, nós temos que identificar o que Jesus falou. Vocês viram, quando ele olhou para a figueira, ele falou: nunca mais produza fruto algum, para sempre. A figueira secou. Por que secou? É o poder que nós temos. Quantas vezes, por conta de nós acharmos que o mundo é material, que a realidade é essa, morreu, acabou, nós olhamos para a vida de outras pessoas e falamos, como é que fulano faz tanta coisa errada e fulano está bem, eu estou aqui mentalizando, orando, agradecendo, e as coisas não acontecem comigo, fulano não paga as coisas que faz, e a gente vai proferindo palavras de negatividade contra a nossa mesma vida, contra a nossa própria vida, e trazendo, criando a realidade negativa. O que Jesus falou foi que ele estava explicando física quântica. E é aquela máxima, né? Pedes, crendo que recebeu e receberás. Não tem como nós sermos desse mundo e nós não vivermos uma vida abundante, alegre, com relacionamento afetivo, com um bom trabalho, com uma boa relação familiar. Por que a gente não vive isso? Porque a gente está emaranhado. E quando Jesus veio, ele falou: eu vim para trazer vida e vida em abundância. E o que é a abundância? A abundância é para uma pessoa? A abundância é para duas pessoas? É para apenas 1% que é milionário? Não. A abundância, o que ele falou? Vim para trazer vida em vida em abundância para todos. Se é abundante, a gente tem, aí entra as crenças culturais. O que é ser abundante? Ainda mais agora com as redes sociais, né? Você olha a rede social, gente ostentando uma mansão, gente ostentando uma Ferrari. Será que para mim ser próspero, abundante, ter uma vida abençoada, feliz, eu preciso ter uma Ferrari? Só se eu tiver uma Ferrari que eu vou ser próspero? Não. Até porque a Ferrari ela não é para todo mundo. Se você ganhar na Mega Sena hoje, você não consegue comprar uma Ferrari, porque a Ferrari tem uma lista de espera e eles vão ver se você é apto para ter ela. E antes de você ter ela, você tem que ter passado por outros carros. Então, a Ferrari não é a tendência de ser próspero. É uma crença que nós é passado. Ser próspero é estar na mídia, ser próspero é eu ter muita visibilidade, eu ter 1 milhão de seguidores. É bom? É bom para quem gosta disso. Você gosta disso? Ah, eu não gosto disso. Então, como é que você está buscando algo que não faz sentido com você, não ressoa, mas é uma crença criada? Então, quando a gente fala de crença, a gente tem que observar por que a gente não cria a realidade, por conta dessas crenças sistêmicas, crenças que nós trazemos de outra existência também, a emaranhamentos quânticos, que hoje a física ela trouxe, né, essa linguagem trazendo essa questão que nós falávamos na espiritualidade, que Jesus trouxe, São Francisco, né, Gandhi, veio falando, hoje a física traz sobre isso. Tá? E com você? Tá mudo, tá aí? Pronto. Todo mundo vê a apresentação? Ok. Me escutam? Então, boa noite a todos. Eu me chamo Tayana, sou astróloga, alquimista, terapeuta e estou sócia do Matusalém. A gente está aí, né, com o projeto de divulgar o conhecimento, de promover a expansão de consciência, né, nos colocando aí como um canal, né, e hoje nós estamos dando pontapé
neste nosso projeto, com um tema que a gente percebe que chama a atenção de muitas pessoas, porque a gente vê hoje na internet pessoas oferecendo cursos, né, com o intuito de co-criar como se fosse um milagre, né? Então, a gente achou muito importante trazer isso já numa abertura, e para trazer a consciência de que há um caminho a ser percorrido, né? E dando continuidade dentro dessa temática, eu não poderia me embasar em outra questão, além. Deixa eu só permitir. Eu não poderia me embasar, né, esse conteúdo em outro contexto que não fosse a primeira das 7 leis universais que nos diz que o universo é mental, que é a lei do mentalismo. Dentro dessa lei, tudo o que nós experimentamos nesse nosso plano físico tem uma origem no invisível, no domínio mental. E essa lei também nos diz que existe uma consciência universal da qual todas as coisas se manifestam, tá? Então, a princípio, nós temos. Deixa eu passar o slide aqui. Que dentro desse processo de criação do universo, levando em consideração a lei do mentalismo, que tudo nasce a partir da informação. A partir dessa informação é gerada uma energia, essa energia se colapsa em partículas que geram os átomos. Esses átomos se aglomeram, gerando moléculas, essas moléculas se aglomeram, gerando tecidos, que se aglomeram, gerando os órgãos, que geram os sistemas, que geram os organismos, as comunidades, o ecossistema, os planetas e a galáxia como um todo. Então, né, dentro desse contexto, aqui eu trago um pouco sobre a física quântica, porque quando a gente fala na lei do mentalismo, tudo nasce a partir da informação, tudo nasce a partir do mental, que gera energia, a energia se colapsa em partículas que geram átomos, né? Aí já dá um nó na cabeça das pessoas. Mas é muito simples, tá? O que isso consiste e que foi comprovado no experimento da dupla Fenda, né? Que a luz e os elétrons e até mesmo as moléculas, elas agem como ondas e partículas, tá? A princípio, eu trago aqui para vocês, devia ter colocado uma fotinha, mas enfim, ó, aqui, primeiro, vou relembrar para vocês o conceito de átomo, né? O átomo, nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e a nuvem de elétrons ao redor desse átomo. Esse átomo, quando excitado, quando ele recebe energia, ele pode absorver essa energia ou ele pode emitir energia, né? E quando ele emite energia, ele expele um átomo, um elétron, né? Os elétrons, ou ele decai e emite fóton, ou ele é expelido e emite luz. Então, a princípio, quando eu tenho, agora considerando aqui apenas um elétron, quando eu tenho um elétron parado, ele é uma partícula. E ao redor dessa partícula tem um campo elétrico, ok? A partir do momento que eu crio uma diferença de potencial e eu coloco esse elétron em movimento, tá? Ele cria um campo eletromagnético ao seu redor, gerando energia. Mas, né, o que a física quântica comprovou é que, mesmo em movimento, e aos nossos olhos, nós vendo luz, ele continua se comportando também como uma partícula. Entende? E daí, né, faz sentido quando a gente pensa que a partir de um pensamento se gera energia, e que essa mesma energia possa se colapsar e virar uma partícula. Entenderam? Eita. Deixa eu voltar a compartilhar. Então, nós chegamos à conclusão que nós somos feitos da mesma informação que compõe o universo.
a mesma informação, a mesma energia que foi gerada a partir desse pensamento, ela nos compõe. Então, com isso, nós podemos dizer que nós somos seres multidimensionais, com capacidade de acessar camadas informacionais e, a partir daí, sim, nós podemos co-criar. E aí eu trago aí, né, as frases de Jesus, em que ele disse em João 10:34, vós sois deuses. E ele disse mais, compreenderão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e eu estou em vocês. E que vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. Olha isso. Olha o nível de poder que nós temos. Só que tá, ok, né? Nós temos, né, toda essa informação dentro da gente, essa energia que nos conecta com todo, com o Criador, mas aonde se encontra essa energia? Essa informação, ela se encontra, gente, dentro do nosso DNA. Esse DNA que está impregnado em cada um dos núcleos das nossas células, que estão espalhadas em todo o nosso corpo. É dentro desse DNA que essas informações, que essa energia que nos conecta com todo, está armazenado, tá? Mas a nossa assinatura genética do DNA, ela não se refere somente ao nosso corpo humano, que é o que 99% das pessoas conhecem, inclusive que a ciência comprova, tá? Que é o nosso DNA biológico. Mas, por trás desse DNA biológico, há várias camadas informacionais do nosso DNA, que compõem esse DNA. E segundo o Cryon, nós temos 12 fitas de DNA, tá? Que não podem ser separadas. Porém, dentre essas 12, 10 estão adormecidas. Estão esperando lá a gente reativá-las. E como reativar essas 10 fitas? Bom, isso é um processo que vai ocorrer a partir do nosso desenvolvimento espiritual, a partir da nossa busca por autoconhecimento. E dentro, né? Aí nós temos 12 fitas de DNA adormecidas e nós temos 2 que correspondem ao nosso DNA biológico, o nosso DNA fixo, que corresponde a 2%, tá? E que é cientificamente já estudado, explorado, porém, dentro da alquimia, a gente sabe que existe um DNA volátil, que corresponde aos 98% restante. E esse DNA volátil, ele diz a respeito das nossas informações a níveis mais sutis, a nível espiritual. A nível espiritual, gente. Porém, né, esse DNA volátil, ele pode ser transformado, ele pode ser ressignificado através dos processos terapêuticos energéticos. Então, nós podemos afirmar que a capacidade que cada um de nós trazemos de transformar realidades, de co-criar, vem da religação dessas 10 fitas de DNA que estão adormecidas. Bem como, né, o nosso potencial de acessar os nossos diversos atributos divinos e as demais informações da multidimensionalidade. Então, até aqui, nós já sabemos, né, qual é o caminho para a cocriação. Só que, antes de chegar, né, a reativar essas 10 fitas de DNA, a gente tem um processo anterior que é de ressignificar, de transmutar as informações que nós trazemos dentro desse DNA, né, que dentro da alquimia nós chamamos de DNA volátil. E, bom, para explicar mais um pouquinho, aprofundando mais um pouquinho, a gente tem que entrar e falar um pouco sobre a base do pensamento sistêmico. Porque a base desse pensamento, ela converge para a lei do mentalismo e ela diz mais uma vez que tudo está conectado. Segundo o biólogo Sheldrake, ele defendeu a existência de estruturas que se estendem no espaço, tempo, moldando a forma e o comportamento de todos os sistemas do mundo material, vivos e não vivos,
atuando desde as minúsculas partículas até as galáxias. Trazendo isso para o conceito da lei do mentalismo, em que, a princípio, nós fomos gerados a partir de um pensamento que gerou uma energia, que gerou um elétron. Nós estamos todos conectados dentro de um grande campo eletromagnético gravitacional que existe na Terra. Todos nós estamos conectados nesse campo gravitacional, ok? Dentro do pensamento sistêmico, também Bert Hellinger trouxe a técnica terapêutica da constelação familiar, que também traz conceitos e aplicações que existem dentro da PNL. Nós temos o que eles chamam de campos mórficos. Esses campos mórficos são nada mais, nada menos do que, vou chamar de subcampos eletromagnéticos, que são responsáveis pela conexão dos indivíduos que possuem a mesma linguagem informacional e ancestral. Deu para entender? Isso quer dizer que, além de nós estarmos, todos nós estamos conectados, nós formamos subgrupos que são conectados dentro dessa rede eletromagnética, energética, que se chama campo morfogenético, que nos conecta a toda a nossa ancestralidade. E essas informações que nos conectam, elas se encontram dentro do nosso DNA fixo, que nos traz as características, as informações a nível físico, e DNA volátil, que fala sobre os nossos padrões de pensamentos, de comportamento, enfim, né? Tudo está conectado, gente. Isso implica que se faz muito necessário que a gente busque uma compreensão sobre esses padrões familiares, né, que se repetem de geração a geração. Entendido? Isso parte também de um princípio que existe. Eu gosto de trazer o exemplo imagine você com a sua família dentro de uma casa, cada um dentro do seu quarto. E a sala central como sendo um espaço inconsciente psíquico onde todos se encontram, onde todos os integrantes dessa família podem frequentar e compartilhar do mesmo campo informacional. Está entendendo? É sobre isso que a gente está falando, né? E é esse campo informacional que nós trazemos no nosso DNA e que atravessa gerações e gerações e que nós acessamos através das nossas memórias. E nós abraçamos, nós cultivamos, nós carregamos no colo, né, essas informações por lealdade a esse nosso sistema, né? Porque nós temos uma necessidade de sentir que nós pertencemos a este grupo. Daí está uma das principais dificuldades da gente se desvincular desses padrões, tá? Então, a questão que surge, né? É possível reprogramar esse DNA? O DNA fixo, não. O DNA biológico não é possível alterar. Mas o DNA volátil, sim. Sim, é possível. É possível alterar essas informações. E, dentro desse processo, se faz necessário que, primeiramente, a gente reconheça a sombra que existe dentro de nós e que a gente comece a agir de uma maneira consciente contra os padrões que são indesejáveis. A partir daí, né, a gente vai para o segundo passo, que é acolher essa sombra e transformar de uma maneira consciente. Esse segundo passo, ele é muito importante, porque normalmente as pessoas tendem a não querer ver a sombra. Tá? Acolher essa sombra é fundamental, porque à medida que a gente integra ela, nós também integramos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos bisavós, porque entendam que o que nós chamamos de sombra aqui são esses padrões não desejáveis que, né, foram passados de geração a geração através do nosso DNA. Então, é importante olhar para essa sombra, aceitá-las, né? E aí é como aceitar, reintegrar o pai, reintegrar a mãe, reintegrar o sistema da maneira que ele é, ok? E o terceiro passo consiste em encontrar a nossa criança ferida, tomar consciência que
Todos nós trazemos uma criança ferida dentro de nós. E acolher essa criança é também integrar pai e mãe, porque 99% das dores que essa criança traz, né, da falta de compreensão, de entendimento que ela traz, vem em virtude dos nossos pais, né, também terem herdado esses padrões dos seus pais, né? Enfim, é aquela questão, não existe curso de pais, né? De formação de pais. E se existisse, seria uma terapia, né? Porque, a princípio, dentro que nós estamos vendo e aprendendo aqui hoje, ser um bom, ser um pai, ser uma mãe, passa pelo processo de olhar para as suas sombras e ressignificá-las. Porque, a partir do momento que nós ressignificamos a nossa sombra, isso reverbera para todo o nosso sistema, para toda a nossa ancestralidade, e esse padrão, ele não reverbera para as gerações seguintes. Ok? E o quarto passo, que seria nos identificar com as nossas ilusões e criações, que até então são pautadas nos emaranhados sistêmicos que todos nós trazemos dentro de nós. Então, aqui entra aquela questão: o que eu realmente valorizo, o que é importante para mim, o que eu gosto? Né? E aqui entra aquele exemplo clássico. Eu vou ser professora porque minha mãe é professora, a mãe da minha mãe foi, todas as mulheres da minha família são professoras. Mas eu tenho um talento para cantar, para dançar, mas por lealdade, para me sentir pertencente ao sistema, eu me mantenho ali em fidelidade. Entende? Então, né, a partir do momento que a gente entra nesse processo de conscientização, a gente pode fazer, né, começar a exercitar o controle da nossa mente, porque somos deuses, né? Então, a princípio, a gente precisa tomar consciência das nossas projeções, isso vem muito atrelado à nossa criança ferida, tá? A nossa sombra, quando consciente, nos provoca uma dor, mas também nos possibilita evoluir. Nós podemos também desapegar dos sentimentos negativos, né, gente? Ser otimista é essencial para que a gente consiga mudar o nosso humor, para que a gente consiga mudar o nosso comportamento, para que a gente consiga também fazer boas tomadas de decisões perante a vida. Então, ter pensamentos positivos, ser otimista é fundamental. Nunca julgar o outro, né? Apenas o aceite. Bom, aqui a gente já parte para um exercício de empatia, né? Que é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De dizer, nossa, eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu não gostaria que me tratasse dessa maneira. Tem uma frase, essa frase eu adoro, que ela diz assim: quando você julga os outros, você não os define, você define a si mesmo. Então, toda vez que a gente entra em algum julgamento, a gente está falando mais sobre nós do que aquela pessoa que nós estamos apontando o dedo, né? E tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Então, diante de uma irritação com o outro, vamos olhar para dentro, vamos voltar o olhar para dentro de nós mesmos e aproveitar essa oportunidade para identificar mais algum padrão aí que não condiz com a nossa essência, tá? E, por fim, gente, aprender a nos reconstruir emocionalmente, primeiramente, buscando autoconhecimento, fazer terapia. Não é possível que a gente desperte a consciência sem dor. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, por mais absurda que possa parecer, para evitar enfrentar a sua própria alma. A alma nos chama, ela grita para que a gente desperte. Porém, ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tomando a consciência da sua própria escuridão. Então, é um processo aí que não tem como. A gente tem que olhar para as nossas sombras, para o nosso sistema, sobre quem é que a gente está honrando, quais os emaranhados aí, né, que a gente está, por lealdade, se mantendo atreladas a esses laços.
E aqui, para finalizar, eu adoro essa passagem de Jesus. Eu acho que ela, assim, nossa, ela diz tudo, né? E ela normalmente impacta muito as pessoas, porque, a princípio, se você não colocar um olhar que transcende a matéria, fica difícil entender o que ele quis dizer com essa passagem. Jesus disse assim: olha, não pense que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. De fato, eu vim separar o filho do pai, né? Já Jesus dizendo: rapaz, você não é seu pai. Você não deve carregar as expectativas do seu pai. E ele diz mais: eu vim separar com a espada a filha de sua mãe. Garota, você não é sua mãe, não carregue os padrões e as formas de ser da sua mãe. Eu vim separar a nora de sua sogra. Rapaz, não procure a mãe na sua companheira. Garota, não me vai virar mãe desse rapaz. E para finalizar, ele nos diz: e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, gente. O que Jesus quis dizer com isso? Seus próprios familiares, né? Ele quer dizer aí as nossas sombras, os nossos inimigos internos agem com tudo dentro das nossas relações familiares. Nós nos sentimos culpados, nos sentimos devedores, nos sentimos carentes de validação, né? E os pais passam a exercer um poder psicológico enorme sobre nós. E, na verdade, essa passagem de Jesus, ele nos fala sobre uma operação alquímica que nós chamamos de asseparatio. Essa operação que se dá através da espada, né, ela fala sobre cortar laços psicológicos de dependência. Olha, quando nós transcendemos o nosso olhar, como faz mais sentido, né, as passagens de Jesus e os ensinamentos dele. E é sobre isso. É sobre tudo isso a nossa reflexão de hoje, gente. E é interessante, quando a gente fala de cocriar, de lei da atração, de cocriação da realidade, é que vamos trazer os exemplos que a Trai trouxe no dia a dia. E pensa, vamos pegar o exemplo, quem tem animal em casa, quem tem gato, cachorro principalmente. Um cachorro, eu vou dar o exemplo da minha cachorra. Quando meu noivo ele chega do trabalho, a uma esquina de distância, ela vai para a sacada. E ela começa a chorar. E aí ela vai para a porta, porque é quando ele entra pela portaria e ele sobe o condomínio. O que é isso? É a vibração. Todos nós temos um campo eletromagnético que atrai semelhantes àquilo que está na nossa frequência. Quando você fala a lei da lei da atração, é só pensar, é só visualizar, é só pegar uma cartolina, colocar a foto da casa que eu quero e vai acontecer? Não. O pensamento, ele te ajuda a você elevar a sua frequência no dia a dia. Veio um pensamento negativo, você vai lá, corta ele. Mas o que conecta, de fato, para que você possa co-criar, é o seu coração. O seu coração, ele faz uma ligação com a sua pineal, a sua glândula pineal, e essa glândula pineal, ela faz uma conexão direto com a fonte criadora. Para que essa conexão ocorra, você tem que sentir, você tem que intuir. E o que é o intuir, o que é a intenção? É para dentro, é aquilo que eu quero, é aquilo que faz sentido para mim. E quantas vezes nós queremos e buscamos coisa que não é para nós, não faz sentido para nós? É os laços, é os emaranhamentos, é a honra a um antepassado. É você vivendo o que um pai viveu, o que uma mãe viveu. E é isso que a gente traz nas mentorias, em detalhes dos nossos clientes, é justamente isso, tirar essa crença e ir limpando para que você possa cocriar. A cocriação é muito simples. Eu falo que eu sou o maior cocriador da minha família. E por quê? Vou trazer dois exemplos bem rápido para vocês. Eu fui para o Maranhão no final do ano passado, eu vendei minhas coisas que eu morava aqui, eu tinha um apartamento montado, eu falei, eu vou para o Maranhão porque eu tinha uma parceria para fazer lá. Quando eu cheguei no Maranhão, não me adaptei no local, eu falei, eu não quero, eu fui lá para aprender a não continuar em algo que eu não queria. E quantas vezes
eu continuei fazendo uma parceria, um relacionamento com pessoas que eu não queria mais estar ali, mas eu falava, mas e a pessoa? O que a pessoa vai ser sem mim? Eu preciso ajudar ela? Não, eu não preciso. Quanto tempo a pessoa viveu sem eu? Mas na nossa cabeça a gente tem essa crença, né? Quando eu cheguei lá e eu não queria mais, eu falei, não, eu não quero, eu quero voltar. Eu estava sem economias. Quando eu falei, eu vou voltar, e vou voltar para Santos, rapidamente, eu conversando com um colega meu colega me arrumou um dinheiro, paguei minha passagem, peguei, eu falei, nossa, agora, minha amiga falou, pode ficar aqui em casa uns dias, né, para você arrumar um apartamento. Eu falei, cara, aonde é que eu vou arrumar um apartamento? Eu falei, calma aí, eu preciso de um apartamento até X valor, sabe? Eu não posso pagar, eu estou recomeçando de novo, eu preciso de um apartamento em conta, mas aonde eu vou arrumar? Todos pedem calção. Para cá, calção, 3 calção. Eu falei, não, calma aí, eu vou fazer uma diária. Fui trabalhar, quando eu voltei, eu dou meu jeito, eu sou sagitariano. Fui fazer uma diária no restaurante que eu já tinha trabalhado como garçom, cheguei lá atendendo, né, que eu sou desse jeito que vocês conhecem. Atendendo, eu comecei a conversar com alguns outros funcionários que estavam, que eu era terapeuta, pós-graduado, né, eu tinha voltado recentemente e estava atrás de um apartamento, se alguém sabia. E um cliente, que eu já tinha atendido ele, só atendendo o mês, ele falou, tu quer um apartamento? Eu falei, quero. Olha, lá no meu prédio tem um, e eu vou falar para a mulher te alugar, sabe? Vamos lá ver amanhã? Eu falei, bora. Fui lá pro apartamento com ele. Ele falou, tu tem fogão? Eu falei, não tenho. Não tenho fogão, dei minhas coisas quando eu fui embora. Vou te dar meu fogão aqui, que eu não uso. Eu tenho outro apartamento lá no Gonzaga. Então, pega esse fogão. Tem geladeira? Não. Vou te vender essa geladeira, tu me paga quando tu puder. A geladeira, o fogão, aquilo que eu precisava. Morei ali, voltei com meus atendimentos, voltei a fazer o meu curso, os meus cursos. Depois, meu apartamento começou a ficar pequeno. Falei, cara, eu preciso, como conversando com meu noivo, eu preciso se mudar. A gente não pode estagnar, porque nós somos vibrações. E é sempre constância. Sempre constância. Eu não posso ter crença. Se eu paro, isso aqui tá bom para mim, eu não cresço, não evoluo. Eu falei, eu preciso mudar. Eu falei, nossa, eu quero um apartamento. Só que eu tinha uma crença. Eu queria apartamento em Santos. Que Santos é um lugar assim, maravilhoso, as pessoas são ricas, e eu sou rico, né? Eu falei, eu quero apartamento aqui. E eu não queria ir na Praia Grande. Só que uma amiga minha mora na Praia Grande. Ela falou, Matusalém, vem me ver. Eu falei, vou. Ela mora, a rua dela é onde eu moro hoje, na Rua da Praia, a 5 quadras. Ela falou assim, Matusalém, vem me visitar. Eu vim, e eu gostei, só que eu ainda tinha um ponto de vista com Praia Grande. Eu não queria a energia, eu achava que era muito pacato, sabe? Uma coisinha assim mais férias. E eu vim para Praia Grande e eu falei, nossa, eu quero um apartamento, eu quero morar num apartamento perto da praia. Ela falou, cria. Eu falei, é verdade, né? A gente pode criar. Eu senti, eu olhei para um apartamento que eu vi, com a varanda assim, com aquela vidraça verde. Eu falei, nossa, eu quero um apartamento. Senti, sabe? Energia. Não foi tanto pensamento, foi o sentir. Eu vou morar na praia. Pronto, soltei. O segredo é soltar. Você solta, esquece, eu fui para casa, fui viver minha vida, continuei com os meus atendimentos, com minha faculdade, com os cursos. Quando pensa que não, minha amiga, que mora em Santos, ela tem um apartamento ali acima dela, falou, Matusalém, quanto você quer pagar de aluguel? Eu falei, olha, R$ 1.300, não quero pagar mais que isso no aluguel, porque nesse momento não dá para mim. Ela falou, olha, nesse valor eu não consigo te alugar, porque só o valor do meu apartamento, as parcelas tá em 2 e pouco. Eu falei, amiga, então deixa. Passou, continuei vivendo minha vida. Depois, minha amiga, que mora na Praia Grande, mandou foto para mim do apartamento, sacada, prédio grande, segundo andar, na rua da praia. Matusalém, esse apartamento está para alugar, vem ver. Eu olhei para o meu noivo e falei, ai, que bonito, mas é na Praia Grande. A crença. Aí ele falou, vai lá olhar. Eu falei, ai, e eu vim olhar o apartamento. Não ia vir, mas vim. Lutei, falei, aí eu vou, né? A crença querendo me derrubar. Vim olhar o apartamento, cheguei, me encantei. Eu falei, eu quero esse apartamento. Quando a mulher falou que tinha calção, eu falei, não consigo pagar 3 calção. Aí eu falei, olha, a senhora divide? Divido. Na mesma semana, eu consegui, todo o dinheiro de curso que eu tinha foi caindo de uma vez, que a gente trabalha com plataforma, vai entrando, caiu tudo. Meu noivo recebeu um dinheiro que ele nem lembrava que ia receber, recebeu, e a gente veio para o apartamento. Quando eu cheguei no apartamento, eu me lembrei. A crença é o que a Thay acabou de falar. Quando você tem uma crença interna em você, às vezes nem é sua. Às vezes é aglomerado de informações que você traz na sua célula, no seu DNA, que impede de você criar aquilo que faz sentido para você.
Eu não queria um apartamento para mim morar na praia. Eu queria um apartamento com espaço para que eu pudesse fazer meus atendimentos, para que eu tivesse uma vista tranquila e que fosse espaçoso. Foi aquilo que eu precisava. Mas, às vezes, quando você pede algo, muitas vezes nós ficamos na crença de achar que aquilo só vai chegar no momento que, do jeito que nós pensamos, e não é assim. As coisas chegam de infinitas possibilidades. E para que você possa receber as infinitas possibilidades, você tem que ter soltado as crenças. Porque já pensou? Se eu não tivesse vindo, é Praia Grande. Eu estaria morando aqui? Não estaria morando aqui hoje. Então, quando a gente fala de crença, quando a gente fala de cocriação, o principal não é a mente. A mente, ela te ajuda dia a dia, mas é o teu coração. E como é que eu vou criar se meu coração eu estou com raiva, eu tenho amargura, eu tenho tristeza, eu acho que eu não recebi o amor que eu precisava, eu acho que eu não sou suficiente o bastante, eu não confio em mim. Esse sentimento, ele gera uma onda. Lembra da cachorrinha que quando está chegando, ela começa a saber que ele está chegando? É campo vibracional. Quando eu chego também. Quando o Buda, inclusive Buda, ele passava, a aura dele, esse campo magnético dele, era quase de 1 quilômetro, 10 quilômetros, se eu não estou me enganado. É esse campo eletromagnético que atrai. Mas a gente está atraindo o quê? O que você está atraindo hoje? Pensamentos negativos, você visualiza só coisas errôneas. Lembra do início que Jesus falou, a palavra, o poder do verbo? Qual é o verbo que você está utilizando? Será que você está edificando a sua vida? Ou você está colocando ela mais para baixo, atraindo cada vez mais energias negativas? Semelhante atrai semelhante. É a máxima. E outra, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E para que você tenha vida em abundância, você vai pedir hoje. Crendo que você recebeu. Crendo que recebeu, que você já tem. E você receberá no futuro. Não é um passe de mágica, é pedir, sentir e soltar. Vai viver a sua vida com aquilo que você tem. Porque a prosperidade é você criar, para que você possa ser próspero, criar resultados positivos com o ambiente na onde você está, com os recursos que você tem. Então, você pega a sua vida hoje, analisa, será que eu estou me edificando? Será que eu estou emanando mais energias negativas? É isso que está trazendo? Vamos limpar isso? Será que isso de fato é meu ou eu estou trazendo do meu familiar? Deixa eu observar, quem na minha família teve um comportamento, uma vida parecida? Será que foi um tio? Será que foi um bisavô? Como a gente limpa isso? É as mentoria, é terapia. E é você sentir, o teu cardíaco. Esse é o segredo. É o teu chakra cardíaco, ele é a integração do teu setênio. Lembra que eu falei? O setênio da criança tem que ser ressignificado, tem que trazer aquilo que você é de fato, para que você possa ter essa consciência, essa copa florida, e viva aquilo que de fato você pensa, aquilo que de fato faz sentido para você. É por isso que a gente fala da mentoria, esse trabalho que eu e a Thay trabalhamos, a Cláudia, é essa mentoria, né? Trabalhar isso. E aí, gente, como é que para vocês conseguem observar em vocês algo repetitivo? Algo que, por conta de padrões ou de crenças, vocês não estão vivendo aquilo que vocês de fato gostariam? Responde aqui no chat. Vocês têm alguma dúvida? Fez sentido para você? Lembrando que tudo que nós trazemos, esse movimento que eu e a Thay estamos trazendo, é justamente isso, trazer o conhecimento, a informação. Tem coisas que vão bater de encontro com crenças de vocês. Você falar, isso não é real, isso não existe, mas você filtra. E ao longo da sua vida, mediante as suas observações, a sua experiência, aquilo que nós falamos hoje vai começar a fazer sentido. E aí você tem que limpar essa crença, porque já pensou? Como é que Jesus falou, olha, vocês podem andar sobre o mar? Lembra, Pedro? Jesus andando no mar, Pedro, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Ele falou, vem, tem fé. Pedro levantou e foi. Só que quando Pedro viu que estava um vento forte, ele falou, meu Deus, eu estou andando no mar mesmo. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Jesus pegou ele pela mãozinha e falou, ô, homenzinho de pouca fé. É a fé. E é por isso que a gente fala, a gente tem que tratar a nossa criança. A nossa criança, ela é a criança alquímica que gera e cria a sua realidade. Se ela não estiver sanada, tratada, ela vai ser a criança birrenta. Ela é a criança machucada, e ela machucada, ela não te ajuda a criar. Pelo contrário, te ajuda a ter uma dificuldade no relacionamento, te ajuda a ter um atrito na família. E é igual a Thay falou, a nossa família, ela vem para nos ensinar, não só disso, mas de laços que nós trazemos
né, de outras eras, que está aqui, que a gente veio para ressignificar, aprender. O que é essa situação que quer me ensinar? É Matusa, isso, gente. a Uma Cláudia, colocação, vai. a Cláudia diz aqui que achou sensacional esse Tá? conhecimento. Oi? Me escuta? Matusalém? Não está? Thay? Tá, alguém que vocês estão ouvindo a Thay? Ou é só para... Sim, eu estou ouvindo claramente. Eu estou escutando os dois. É só para mim, então? Eu acho que sim, Matusa. Sim, ouvindo. E aí? Escuta? Estão ouvindo? Sim. Ah, era para mim, estava travando aqui. Olha, a Cláudia falou sensacional, conhecimento. A Orlândia, muito sentido. A Lourdes, oi, Lourdes, maravilhosa. Que bom que você está aqui, Lourdes, muito feliz. A Cláudia, o coração é 60 vezes mais forte do que o cérebro para materializar. É isso mesmo. É o coração que nos liga com o nosso chakra humeral. E ele que nos liga com a nossa fonte criadora, né? A nossa pineal codifica isso. É isso mesmo, gente. Então, foi ótimo. Tá aqui alguma colocação, tá? Eu não ouvi. Não, eu ia ler as mensagens do chat. Ah, perfeito. Então, foi ótimo, gente. Eu espero que tenha feito sentido. Nós vamos estar aí fazendo uma série de palestras a cada quinzena, tá? Com a Thay, com a Cláudia, trazendo esse movimento para expandir a consciência. Eu acho que agora a verdade, cada vez mais vamos se aprofundando, trazendo para o nosso dia a dia, e só na consciência vocês já vão liberando, já vai soltando, já vai trazendo luz para vocês. E vocês dão um salto quântico. É o que a Thay falou dos elétrons, nosso cérebro fica assim, ó, vocês recebendo esse conhecimento, a sinapse fica correndo. E aí um elétron, ele pega, ele vai inchando, recebendo carga, ele desaparece, aparece numa oitava superior. E aí você começa a falar, nossa, isso faz sentido. Nossa, cara, isso é verdade. E a sua consciência vai modificando, e assim você vai modificando a sua vida. É isso. É isso. Uma boa noite para vocês. Eu fico muito agradecida por vocês estarem aqui. Berna, Lourdes, Cláudia, Orlândia maravilhosa, Ana Paula, Thay, amei o nosso bate-papo. Boa noite a todas.